Olá, rapaziada, mais uma terça-feira aí, né? Agora não é mais dia de segunda. Segunda tá difícil pra mim. Eu transferi pra terça o semanal do canal. E mais uma vez trazendo uma história aqui pra vocês, né? Sobre esse meu dia a dia aí nos aplicativos. Ultimamente tá até calmo, faz tempo que não acontece nada. Graças a Deus. Eu tinha comentado que eu ia falar sobre a vez que eu quase fui atacado por um pitbull e tal. Uma história bem inusitada. Mas falando em história inusitada, eu lembrei de uma situação que eu passei, que pela primeira vez eu respirei fundo, olhei pra cima e falei: fudeu. Foi uma situação que eu tinha saído de... Sabe quando tu sai da tua casa que tu pensa que nada vai dar errado? Nesse dia eu esqueci de ligar o olho mágico. E a Uber, ela ainda não tinha a opção de gravar a corrida e o áudio. E tava eu mais um belo dia, né? Fazendo as minhas corridinhas básicas. Quando tocou uma corrida. Era uma corrida pequena. Coisa assim de 5 quilômetros. Eu nem gosto de fazer esse tipo de corrida assim pequena. Que é mais fácil dar problema. Tanto para furar pneu quanto para quebrar alguma coisa. Impressionante. E quando eu aceitei a corrida, a pessoa falou logo: moço, não cancela. É a minha filha. 5 motoristas já cancelaram. É só para pegar ela na escola e levar em casa. Aí eu já fiquei assim: caralho, criança, nada contra. Eu tenho uma. Só que é contra a política do aplicativo levar menor de idade. Dá BO. Fora a irresponsabilidade também, né? Tu mandar uma criança por um desconhecido. Eu sempre alerto: não pede Uber pra criança. A gente nunca sabe quem é o motorista que vai aceitar a índole e tal. Então pode ser um problema. E foi lá, era caminho. Resumindo, eu aceitei a corrida porque era caminho. Eu tinha ido levar um passageiro muito longe e era caminho de volta isso. Como eu ia voltar e gastar essa gasolina de graça, aí eu pensei: não, vou pegar esses 5 contos aí, já ajuda no próximo abastecimento. E passei lá para pegar essa criança. Aí eu me identifiquei pro porteiro: deixa estar a criança 5 anos para 6 mais ou menos. Eu não perguntei. E quando ela veio, que ela me viu, ela já ficou assim estática. Nome fictício: Heloísa. Aí: oi, Heloísa, tua mãe me mandou pra te buscar. E ela parada. E o porteiro: olha, eu acho melhor tu não levar ela não quer ir. Eu falei: mas ela não falou nada, como é que tu sabe que ela não quer ir? Eu falei: ó, eu vou falar com a mãe dela aqui. Aí eu mandei mensagem, eu falei: moça, a sua filha não tá querendo ir, então você pode cancelar aí? Aí ela: não, pera aí que eu vou ligar pro porteiro. Eu falei: tá, então liga aí. Ela ligou pro porteiro, ele tava na minha frente lá, ele atendeu a ligação: não, mas parece que a Heloísa não quer ir. A menina lá parada, em choque. Aí: não, mas ela não quer ir, não sei o que. Aí eu só escutei ela gritando já no telefone: olha, tu libera ela que eu não posso ir agora, senão ela vai ter que ficar aí até 6 da tarde. Tu vai te responsabilizar por ela? O porteiro: tá, me convenceu. Vai contigo, vai. Aí ela veio, ficou me encarando. Aí eu pensei que ela fosse falar alguma coisa. Realmente eu não entendi nada. Ela ficou paradona ali na dela. E subiu na moto e tal, direitinho. Tava acostumado a já subir em moto. Na época eu ainda não usava baú. Hoje em dia eu tô usando um baú. Aí eu falei: pode ir. Aí ela só balançou a cabeça. Eu falei: ó, te segura aí atrás, viu? Eu ainda tinha o suporte do passageiro na época. Hoje em dia eu tô usando bagageiro. E eu fui de boa, devagarzinho. Com criança eu sempre sou prudente. Sempre andei com a minha filha desde que ela tinha 5, 6 anos. Então quando eu ando com criança, é aquele negócio.
Eu trato como se fosse a minha filha. Eu levo com toda a prudência do mundo. Criança, idoso. Gente bêbada eu nem levo. Já tive BO umas 3 ou foi 4 vezes. Já vomitaram na minha costa bêbado. Cara, eu fiquei muito puto. Perdi uma noite todinha. E quando chegou pelo meio do caminho, do nada, essa criança ela me abraçou forte. Aí eu já diminui a velocidade. Eu falei, o que foi? Tu dormiu? Normalmente quando o passageiro ele segura assim rápido em ti, do nada, é porque ele tá pescando. Ou ele cochilou, dormiu mesmo. Já aconteceu de eu andar quilômetros com a passageira encostada na minha costa, pensando que ela tava descansando ou de cabeça baixa digitando no celular. É normal. É horrível, mas é normal. Aí eu já fui diminuindo a velocidade. Eu falei, o que foi, bebê? Pra abraçar é mais caro, viu? Cara, isso foi no meio de uma feira. Essa menina começou a chorar do nada. Tipo, chorar de soluçar mesmo, assim, aos prantos. Aí eu já encostei, aí eu tentei tirar o braço dela de mim. Eu falei, o que foi, bebê? O que foi? Aí tu te bateu? Aí tu já viu, né? Um motoboy com uma criança chorando, todo mundo foi pra cima. Aí o pessoal, o que foi? Falei, eu não sei, eu tava andando, ela me agarrou e começou a chorar. Aí o pessoal, tu mexeu com a menina, não sei o que. Aí eu falei, mano, não te mete que tu não viu. Aí veio uma feirante lá, puxou uma cadeira, conseguiu tirar ela, que ela ainda tava agarrada em mim. Conseguiu tirar ela do banco do passageiro, aqui de trás, né, isso na moto. Que ela não queria largar de jeito nenhum. E, cara, é impressionante. É como eu já disse nos vídeos anteriores. Parece que a confusão me procura. Do nada apareceu a porra de um taxista. Ele já chegou falando besteira. Com certeza ele mexeu com a menina, agora ela tá aí chorando, não sei o que. Tá aí, ó, o mais barato, o Uber. Aí eu já fiquei puto, eu falei, cara, não fala merda que tu não sabe. Tá? Não fala merda que tu não sabe. Nessa hora eu já fiquei com medo do pessoal se juntar ali, realmente vai querer me lixar. Porque ela não parava de chorar e não falava nada. E a feirante lá, eu não perguntei o nome da moça. Eu já passei por lá várias vezes, já vi ela, mas eu nunca parei pra perguntar o nome dela. Conversando com ela, calma, o que foi? A tia vai te ajudar. O que foi que aconteceu? Você se bateu? Aí ela só balançava a cabeça. O moço mexeu com você, ele pegou em você, e ela só balançava a cabeça que não. E a porra do taxista inflamando a população. Nessa hora, eu já fiquei com medo. E como eu sempre falei pra vocês, eu faço questão de falar em alguns vídeos, teve algumas épocas que eu andava com bastão retrátil, com soco inglês, com taser, entendeu? Mas não é perigoso tu andar com isso se a polícia te parar? Mano, o soco inglês da polícia vai te parar e vai te levar se tu tiver com ele em punho. Se tu tiver com ele guardado, não tem por que os caras te levar. O bastão retrátil é a mesma coisa. A polícia já me parou várias vezes. Por que eles não me levam e nem levam o bastão? Porque tá guardado. Eu não ando com ele esticado procurando agredir alguém. Então, para todos os efeitos, são armas de defesa pessoal. A mesma coisa era o taser. Eu não andava com ele à vista. Ele ficava dentro da minha bolsa. Ou quando eu andava de jaqueta, eu andava com ele nos bolsões da frente. E nessa época, eu andava com um soco inglês. Esse bendito aqui. Esse aqui. Foi uma época que o taser ele queimou. E o bastão retrátil eu não tinha como andar com ele na bolsa. Então eu andava com isso aqui. E a porra do taxista inflamando a população. Não, ele mexeu com a menina. Bora quebrar, bora quebrar, bora quebrar. E eu falando pra ele não falar nada, que ele tava falando merda. E a menina chorando. Até que ele foi se encostando devagarzinho em mim. Aí ele começou a me cutucar. Vambora. Assume logo, tu mexeu com a menina. Tu mexeu com ela. E eu empurrando ele. Cara, te sai. Tu tá procurando confusão. E o pessoal conversando com ela, tentando acalmar ela. E eu lá. Eu já tinha descido da moto, já tinha desligado a moto. Porque se eu ficasse em cima da moto, o pessoal ia querer partir pra cima de mim.
Ah, ele vai querer fugir porque ele não quer que a polícia chegue, não sei o quê. E já tinham ligado pra polícia. Cara, esse taxista, eu me lembro que ele ficou mais ou menos uns 10 minutos me perturbando. Ele chegava perto de mim, ele me cutucava. Aqui por trás, aqui na minha costela, bora, assume, tu mexeu com a menina, não sei o que, assume logo. Eu me lembro que eu empurrei ele umas 3 vezes para ele se afastar de mim. Só que teve uma hora que esse filho da puta, ele forçou demais. Ele chegou por trás, ele me deu um soco. Bora, filha da puta, assume que tu mexeu com a menina. Nessa hora, eu me lembro que eu só olhei para trás para confirmar que era ele e dei uma cotovelada. Quando eu dei essa cotovelada, eu me lembro que quando eu puxei o braço, já veio espirrando sangue do nariz dele. E ele caiu para trás. Nessa hora eu já meti a mão no bolso e meti isso aqui na mão. Porque eu sabia que ele e outros taxistas que estavam ao redor vinham para cima. Cara, eu não entendo essa implicância que taxista tem com Uber e com Uber Moto. Entendeu? Principalmente com Uber Moto. Porque é um público diferente. Mas eu me sinto mais constrangido ou incomodado quando eu estou perto de taxista do que quando eu estou perto de mototáxi. Entendeu? São públicos diferentes. Inclusive o do mototáxi, se eu estiver perto deles e alguém chegar para fazer corrida, eu não faço. Justamente para não encrencar com os caras. Então o que é que eu faço? Olha, eu não sou taxista, eu estou esperando a minha namorada aqui, eu invento uma história. Entendeu? Vai com o rapaz ali, olha, ele que é o taxista daqui, ele que é o mototáxi daqui, ele que tá na vez, vai com ele. Entendeu? E nessa hora eu vi que 3 taxistas vinham pra cima já. Meti isso aqui na mão e falei, pode vir. Era um bom taxista velho. Mano, eu não sei porquê, é só velho que dá esses problemas. Entendeu? Tu vê taxista jovem por aí, os caras não dão esses problemas, bicho. E pra minha sorte, eu falo pra minha sorte porque a população realmente já estava começando a se aglomerar ao meu redor, varou uma viatura. A viatura que eles já tinham chamado há meia hora, apareceu lá. Aí eles já queriam falar, entendeu? Ah, porque o cara ali assediou uma menina, não sei o que. Eu levantei logo a mão, fui me identificando. Olha, eu fui buscar a menina na escola, tá aqui meu celular. Você pode ver pelo aplicativo que eu tava conversando com a mãe dela. A mãe dela fez questão que eu fosse buscar. Aí eu fui explicando. Aí o cara, tá, mas o que é que tá acontecendo? Eu falei, mano, do nada essa menina, ela me agarrou na moto, começou a chorar. Eu encostei pra ver o que tava acontecendo e o pessoal se aglomerou ao meu redor. Aí ele, porra, mas tu também vai parar no meio de uma feira? Eu falei, cara, a menina começou a chorar do nada. Tu queria que eu escolhesse onde eu ia parar? E os taxistas lá, porque ele me agrediu, não sei o que. Cara, eu dei sorte nessa hora. Um feirante lá falou, ele agrediu ou não, ele revidou, tu deu um soco na costela dele. Que eu vi. Aí ele já se aquietou. Aí, porra, tá ficando do lado do cara mesmo, a gente trabalha junto aqui. Ele, não, porra nenhuma, tu deu um soco no cara que eu vi. Aí eles quiseram falar que eu tava com a porra do soco em inglês. E eu falei pro policial, olha, eles vinham pra cima de mim, eu me armei. Mas tá aqui, não agredi ninguém. Aí coloquei de volta no bolso. E nessa hora já tinham ido buscar a avó da menina. Que a mãe trabalha, ela ficava responsável com a avó. Quando a avó dessa menina ela chegou no local, foi outra que ficou estática também me olhando. Ela ficava me olhando. Ela me chamou por um nome, eu não lembro o nome. Aí eu falei, não, meu nome é Diego. Aí eu falei o meu sobrenome. Aí ela, não é possível isso. Aí ela, cadê minha neta, cadê minha neta? Aí ela abraçou a neta dela e falou, calma filha, não é o teu pai. Mano, nessa hora eu fiquei pálido. Aí eu fiquei assim, hã? Ela, calma filha, não é o teu pai, não é o teu pai. Ele só é parecido. Aí ela foi, conversou com o pessoal da viatura, não, vocês podem ir, não tá acontecendo nada. O rapaz aí do Uber é muito parecido com o pai dela, com o meu filho que já morreu. O filho dela já tinha morrido, o pai da criança. E ela disse que a semelhança entre a gente era muito grande, entendeu? Tanto é que os policiais foram acompanhando a gente até a casa dela lá, né?
E eu fui junto, porque eu não tava acreditando. E ela me mostrou a foto do filho dela, que era o pai da criança, né? Aí eu fiquei olhando e falei, cara, não é possível isso, bicho. Eu já ouvi falar sobre histórias assim, que... inclusive eu tive um irmão, ele já faleceu, que ele morava em Castanhal, foi um irmão que eu não conhecia, eu não convivi com ele. E o pessoal falava, nossa, vocês são a cara de um e o focinho do outro. Só que eu nunca conheci ele. E o pessoal, uma galera lá de Castanhal, que jogava cartinha comigo, alguns conheciam ele. Quando me viram, falaram, não, tu não tem um irmão aqui em Castanhal? Falava, tenho, mano, só que eu nunca vi. Vocês são muito parecidos. Só que assim, a gente tinha um parentesco. Agora, eu, sem ter parentesco nenhum, até eu fiquei impressionado. E a menina soluçava. E eu falava pra ela, calma, eu não sou teu pai, a gente só é parecido. Foi a única coisa que me veio na cabeça. E a avó dela tentava acalmar ela. Aí já tinham ligado pra mãe, já tinham falado o que tinha acontecido. A mãe já tinha largado o emprego, já tava indo pra lá, pra casa. E eu ainda fiquei um tempo lá com elas ainda, conversei, ela me mostrou umas fotos do rapaz. Coincidentemente ele morreu de um acidente de moto na estrada, não foi aqui em Belém. E eu ainda fiquei um tempo lá com elas. Isso eu já tava indo pra casa pra almoçar. Aí eu já almocei lá com elas, conversei, bati um papo. Ela pediu pra eu assistir um desenho com a criança, contra a minha vontade, porque eu não queria alimentar aquilo. Eu ainda sentei, assisti um desenho com ela, assisti um filme. Já tinha mandado mensagem pra mulher, menti pra ela dizendo que eu tinha almoçado pela rua. E depois, quando eu cheguei em casa, que eu contei pra ela, olha, aconteceu isso, tu acredita? Ela, não, isso é papo furado teu. Eu falei, papo, olha a foto do cara aqui. Eu tinha batido uma foto do retrato, mas eu não posso colocar aqui, né? Eu bati uma foto de um porta-retrato que tinha na sala. Quando ela olhou, nem fudendo que isso aconteceu. Eu falei, aconteceu. E se eu te falar que eu fiquei neurado, que a menina me agarrou do nada. Aí eu contei pra ela o que tinha acontecido. E a mãe veio, conversou comigo também. Cara, tu não tem certeza que tu não tem um irmão gêmeo que sumiu na maternidade? Assim, eu falei, não. A mãe dele tá aqui, a minha tá lá em casa. Não tem como isso. Até porque a minha mãe não teve gêmeos. E não tem tudo. Eu falei, não tinha como. Realmente é uma coincidência, a gente era muito parecido. Até o tipo físico, que eu sou gordo, o cara também era gordo. Entendeu? Eu tenho uma falha na sobrancelha, cadê? Essa bem aqui. Ele também tinha essa falha na sobrancelha. E a menina entrou em pânico, né? Como eu falei desde o começo, quando ela me viu, ela já ficou estática, ela não falou nada, ela não andava, ela travou, entendeu? Ela não conseguia falar. E a mãe até perguntou, poxa, não tem como tu vir de vez em quando aqui, conversar com ela e tal. Eu falei, moça, não alimenta esse negócio que não vai prestar. Não vai dar certo, vai traumatizar a criança. Eu dei uma desculpa lá porque realmente não tinha cabimento. Eu assumi um papel que não era meu, que era o pai da criança. Infelizmente, né, essas coisas acontecem. Mas, tipo, foi uma das primeiras vezes que eu fiquei assim, caramba, maldita hora que eu saí de casa sem ligar o olho mágico. Porque se a feirante não tivesse acalmado a criança e um deles não tivesse falado que viu o taxista me agredindo, cara, o negócio ia ficar feio pro meu lado. Eu acho que uma das poucas vezes histórias que eu já contei aqui e tenho pra contar que eu não me dei mal foi com a do corno loteria, né? Que ele pagava pra ver a mulher dele com outros caras. Mas dessa vez eu fiquei assim pensando, hoje fudeu. E pra minha sorte, acabou que no final eu fui pra casa, passei só um tempinho com a menina lá e tal, bati uma foto com ela. E depois eu sumi, não apareci mais lá, entendeu? Apesar da mãe dela ter pedido e tal, que eu falei, não tem cabimento. E essa foi a história de hoje, sobre o sósia que eu tinha e não sabia, né? Que já foi dessa pra melhor. Falou, galera.